Senhor, encontra nesse lugar, nesta noite, corações quebrantados, corações rendidos a Ti, corações prostrados diante da Tua majestade. Encontra nesse lugar corações sedentos por Ti, Senhor. Corações sedentos por Ti, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz a todos. Podemos assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero falar nessa noite sobre 3 sementes que precisam estar plantadas em nós. 3 sementes que precisam estar plantadas, porque elas precisam germinar, precisam crescer e frutificar na nossa vida. 3 sementes eu quero falar nessa noite. A primeira semente é santidade. A segunda semente é fidelidade. E a terceira semente é comunhão. Primeira semente é santidade. Vamos falar de santidade. Deixa eu achar aqui as minhas anotações. O Espírito Santo. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Os irmãos do devocional estão ficando bem saidinhos, né? Quase que eu resolvo ficar quieto ali de novo. Tá bom, isso é maravilhoso. Isso é extraordinário. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Vamos ler desde o 13. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 16. Por isso, com a mente preparada para atuar, sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos amoldeis pelas paixões que tinham anteriormente, quando viviam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, sede santos também em tudo o que fizerdes. Porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Às vezes nós nos espelhamos nas pessoas e muitas vezes nós usamos a seguinte desculpa: o fulano fez, o que tem eu fazer também? Fulano faz, o que tem eu fazer? Ele fala, o que tem eu falar? Ele é assim. Ah, mas você fez? Qual o problema de eu fazer também? Nós muitas das vezes usamos o erro do outro para justificar o nosso.
Usamos a atitude errada que o outro tem para justificar o que nós estamos fazendo. Mas o apóstolo Pedro está dizendo: para de se moldar, de tomar forma, uma forma errada. Porque antigamente, antes de você conhecer a Cristo, antes de você conhecer o Evangelho, antes de você entregar a sua vida para Cristo, tudo bem você se moldar com as coisas erradas que estavam lá. Mas agora que você conhece Cristo Jesus, que você entregou a vida para Ele, você precisa se amoldar a Deus, porque você tem ouvido a respeito de Deus, você tem aprendido a respeito de Deus. Então, sede santo, porque Ele é santo. Por que eu vou ser santo? Porque o meu Pai é santo. Por que eu vou caminhar de uma maneira honesta, correta, digna? Porque o meu Pai caminha assim. Por que eu vou fazer aquilo que é justo, aquilo que é direito, aquilo que é correto? Porque o meu Pai é assim. Se antigamente eu usava o erro dos outros para justificar o meu, se antigamente eu me amoldava segundo o mundo a qual eu vivia, se eu era um drogado porque eu andava no meio dos drogados, se eu era um fumante, um bêbado porque eu andava no meio deles, se eu era um prostituto porque eu caminhava no meio deles, agora não mais. Agora eu preciso tomar uma outra forma. Qual forma? A forma da santidade. Por quê? Porque agora eu caminho com um Pai que é santo. Antigamente Satanás era o meu pai. Era ele que conduzia meus passos, guiava minha vida, me conduzia pelo caminho da morte, pelo caminho da escuridão. E ele estava me moldando conforme as diretrizes dele, conforme aquilo que ele projetou. Mas um belo dia, Jesus me alcançou. Um belo dia, Jesus te alcançou. Um belo momento, você ouviu a voz ecoar dentro do teu ser. E quando essa voz chamou você, quebrou todas as suas defesas, estilhaçou todas as suas barreiras, colocou as suas muralhas por terra. Quando você ouviu a voz do Evangelho, quando você ouviu Jesus te chamando, de repente toda a sua rebeldia, toda a sua dureza de coração, ela foi despedaçada pelo martelo que esmiuça a penha. De repente toda a sua dureza foi tirada. Então Jesus te chamou para Ele, te abraçou, te amou, perdoou seus pecados e disse: filho, vem. E então essa semente começou a ser plantada em você, a semente da santidade. E quanto mais essa semente ela cresce, quanto mais essa árvore da santidade vai crescendo, vai produzindo frutos, mais você vai deixando de lado as coisas erradas. E repare que o apóstolo Pedro está dizendo: sede santos, porque Deus é santo. Ele não está dizendo Deus vai fazer de você santo, não vai, não é isso que ele disse. Sede santos é uma atitude sua, é uma atitude minha, é uma decisão nossa sermos santos. Não é Deus que vai me fazer santo, não é Ele que vai me impedir de pecar, me impedir de fazer as coisas erradas. Não, não é. Sou eu quem decido me santificar. Por quê? Por causa dele. Antes eu decidia fazer as coisas erradas por causa do mundo que eu vivia. Agora eu preciso tomar uma decisão. Eu decido me santificar. Eu decido ser alguém santo por causa do meu Pai, que é santo. Sede santo, porque o seu Pai é santo.
Por que você falou não para aquele pecado? Porque o meu Pai é santo. Por que você desistiu do pecado? Porque o meu Pai é santo. Pastor, mas é tão difícil falar não para o pecado. É tão difícil falar não quando nós estamos sendo tentados, quando nós estamos encurralados ali no canto, ali o pecado está nos afrontando. É tão difícil. É só você fazer o que Jesus fez. Quando Jesus foi tentado, o que Jesus fez? Satanás chega para ele e diz: se você se prostrar e me adorar, qual foi a resposta de Jesus? Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Jesus usou a própria palavra de Deus para combater a sua tentação. Querido, se Jesus não tivesse usado a palavra de Deus, ele teria fracassado. Se Jesus não tivesse usado a arma que ele tinha naquele momento, que era a palavra de Deus, ele teria fracassado e teria cedido à tentação. Aí Satanás olha para ele e diz: pula daqui, pula, se lança lá para baixo, porque não está escrito que Deus vai dar ordem aos teus anjos para que você não tropece em uma pedra? Aí Jesus responde para ele: não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez Jesus cita a palavra. Aí Satanás, mais uma vez: você não está com fome? Manda que essas pedras se transformem em pão. Aí Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Querido, provavelmente Jesus teria fracassado se ele não tivesse usado a arma mais forte e poderosa que ele tinha, que era a própria palavra de Deus. Pastor, como é que eu consigo resistir à tentação usando a palavra de Deus? Quando você se sentir tentado, como a Joyce ministrou aqui agora há pouco, nós não podemos impedir que a tentação venha. Eu não posso impedir a tentação de vir, mas eu posso resisti-la. Eu posso citar a palavra de Deus e dizer: alto lá, Satanás, eu vou ser santo, porque o meu Pai é santo. E eu quero me parecer com o meu Pai todo dia. Eu quero ser semelhante ao meu Pai todo dia. Eu quero ter o cheiro do meu Pai todo dia. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam: nossa, como você se parece com o seu Pai. Querida, essa semente da santidade precisa estar plantada dentro do seu coração. A semente da santidade precisa crescer na sua vida, ela precisa frutificar. Porque, amado, chegará um momento da sua vida, chegará um momento que você não vai viver, e como eu já disse aqui, no relacionamento dos outros, você vai precisar viver do seu relacionamento. Chegará um momento que Satanás vai te afrontar, vai pôr o dedo na sua cara, e vai tentar te levar para o lado dele, tentar te arrastar para o inferno. E o que você conhece de Deus é que vai te livrar de lá. Jesus, quando foi tentado, ele usou a palavra de Deus para se livrar daquelas tentações. Pastor, eu não preciso citar a palavra de Deus, eu sou muito inteligente. Parabéns pela sua inteligência. Mas eu creio fielmente, querido, que Deus não criou um homem burro. Tem pessoas que a gente olha para ela, conversa com ela, sabe o nome dela um dia, passa daqui um mês, você já não lembra mais o nome daquela pessoa.
Adão, querido, deu nome para todos os animais que existem na face da terra. Deus fez passar diante dele e ele foi dando nome para cada um deles. Adão não era burro, cara, era muito inteligente. E a inteligência não livrou Adão de cair diante do pecado. O que te livra do pecado não é o quanto você é inteligente, forte, o quanto você é esperto. O que te livra é a arma que você está usando. E se você não aprender a usar a palavra de Deus em seu favor, você vai cair. Seja santo, porque o seu Pai é santo. Decida se parecer com o seu Pai. Que as pessoas olhem para você e falem: nossa, como você parece com o seu pai. Logo, logo vai ter mais um bebê aqui na igreja, a Gabi. Vai parecer com o Samu, vai parecer com a Gabi. E quando a gente olhar, a gente vai olhar e vai falar: puxa vida, se parece com a Samu Brielle ou com... querido, seja santo porque o seu Pai é santo. Seja santo porque o seu Pai é santo. Segunda semente que precisa estar plantada em sua vida: fidelidade. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, oh Espírito Santo. Fidelidade. Pastor, até onde eu preciso ser fiel a Deus? Até onde a minha fidelidade precisa ir com Deus? A Bíblia diz que Jesus foi fiel até a morte, e morte de cruz. Por que morte de cruz? Porque a cruz era a morte mais humilhante que existia. Na cruz o cara era pendurado, não como Jesus foi pintado na pintura famosa, com um paninho enrolado. Na cruz o cara era pendurado nu, toda a sua nudez estava exposta, toda a sua vergonha estava aparecendo. Pastor, até onde eu preciso ser fiel? Até que suas vergonhas sejam expostas. Eu preciso decidir ser fiel, mesmo que as minhas vergonhas apareçam. Eu preciso decidir ser fiel, mesmo que a minha vontade não seja morrer na cruz, mas eu vou permanecer fiel. Porque olha o que diz na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13: até que todos possamos atingir a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Qual é o meu padrão de fidelidade? Cristo. Porque o apóstolo Paulo está dizendo:
Nós precisamos melhorar, nós precisamos ser melhores, até que a gente atinja a estatura do varão perfeito, que é Cristo. Até onde vai minha fidelidade? Até a morte, e morte de cruz. Até onde eu preciso ser fiel? Até a morte, morte de cruz. Quando nós falamos de fidelidade, primeira coisa que talvez venha à mente: o marido que traiu a esposa traiu o marido. A segunda coisa, quando falo de fidelidade, dízimo e oferta. Querido, você precisa ser fiel à sua esposa, ao seu marido. Você precisa ser fiel a ele. Pastor, mas era só uma amiga. Era só uma amiga. Aí eu te pergunto, nessa conversa com essa amiga, existia malícia nessa conversa? Existia desejo dessa amiga ou desse amigo por você? Existia. Sabe como é que é o nome disso? Adultério. O nome disso é adultério. Pastor, mas eu não fui para a cama. Mas o Senhor Jesus, que é a estatura do varão perfeito, Ele diz o seguinte: se você olhar para alguém, cobiçando no coração, você cometeu com ele adultério. Pastor, até onde eu preciso ser fiel? Em tudo. Porque Cristo foi fiel até a morte, e morte de cruz. Ele foi fiel até a morte mais humilhante, a morte de cruz. Então, se Ele é a minha medida, se Ele é o meu exemplo, se Ele é a estatura do varão perfeito, eu não posso ser fiel ao meu Pai menos do que Cristo foi. Ele é a estatura do varão perfeito. Quando Deus olha para cada um de nós, Ele está esperando que nós venhamos atingir a maturidade, a estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. Fidelidade, querido, precisa estar em nós. Fidelidade precisa estar em nós. Fidelidade no casamento, fidelidade nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. Pastor, mas é pouco, não importa se é muito ou se é pouco. Sede fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Não importa se é R$1, se é 1 milhão, não importa. Fidelidade é fidelidade. E qual é a estatura da minha fidelidade? Cristo Jesus. Cristo Jesus é a estatura da minha fidelidade. Fidelidade, querido, precisa crescer em nós. Precisa crescer em nós. Às vezes, querido, nós somos infiéis e você já precisou mentir no seu trabalho? Você já precisou mentir? Alguém te colocou contra a parede? Fala que é. Já foi colocado contra a parede? Já precisou mentir? Querido, decida pela verdade. Pastor, se eu falo a verdade, eu perco meu emprego. Ah, meu amigo, quer um conselho? Deixa um currículo já preparado então. Porque se você tiver que fazer algum tipo de aliança com o inferno para ficar onde você está, sai de lá, cara. Se você tiver que vender sua salvação para ficar onde você está, sai de lá. Você sabe por quê, querido? Porque fidelidade é fidelidade. Não dá para quebrar essa aliança, cara. Não dá para quebrar essa aliança. Pastor, se eu for fiel, eu fico sem nada.
Se eu for fiel, eu fico sem nada. Quando o povo estava no deserto, o que o povo tinha? Deus. A única coisa que o povo tinha era a presença de Deus. O povo não precisou procurar uma loja para comprar roupa, porque a roupa foi obrigada a crescer para acompanhar o tamanho do cara. Ele não precisou procurar uma sapataria para comprar um sapato novo, porque um sapato foi obrigado a crescer para acompanhar o tamanho do pé daquele cara. O povo não tinha nada. Mas quando o povo sentiu sede, Deus foi água. Quando o povo sentiu fome, Deus foi pão. Quando o povo sentiu frio, Deus foi fogo. Quando o povo sentiu calor, Deus foi sombra. Querido, o povo não tinha nada, mas o povo tinha Deus. Então o povo tinha tudo. Tudo. Então ser fiel a Deus vale mais do que tudo. Porque a fidelidade vai trazer Ele para perto de mim. A fidelidade vai trazer Ele para perto de mim. Ah, querido, deixa a fidelidade crescer em você. Deixa a fidelidade crescer. Pastor, vou me chamar de bobo. Então que te chamem não só de bobo, mas que chamem de bobão. Não importa a opinião dos outros, cara. O que importa é ser fiel a Deus, porque é Deus quem cuida de nós. É Deus quem cuida de nós. Deus alimenta as aves do céu. Elas não plantam, não colhem, e Deus as alimenta. Fidelidade. Fidelidade. Terceira semente que precisa crescer na sua vida: comunhão, relacionamento. Oh Senhor. Livro do profeta Joel, capítulo 6, versículo 3. Falei Joel, desculpa, Oséias. Oséias capítulo 6, versículo 3. Se tem uma coisa que a gente fala aqui nessa igreja, pelo menos acho que eu nem me lembro de ter pregado algum dia e não ter falado essa palavra: relacionamento. Oséias capítulo 3, capítulo 6, versículo 3, diz assim: e vamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. A sua vinda é certa como o amanhecer, e Ele, como a chuva, descerá sobre nós, como a chuva serôdia que se espalha sobre a terra. A palavra conhecer aqui, a definição dela lá no hebraico, segundo os teólogos, os estudiosos, é a mesma palavra usada para intimidade física. E José conheceu a Maria, ele teve intimidade com Maria, e Maria concebeu. E Adão conheceu a Eva, teve intimidade com Eva, e Eva concebeu, ela gerou. A palavra aqui do profeta Oséias é a mesma.
conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quanto mais intimidade eu tenho com o Senhor, mais intimidade eu quero ter com Ele, porque a sua vinda é certa. Ele virá buscar a sua noiva, virá buscar a sua igreja. Mas a questão é, Ele não virá para uma noiva prostituta, Ele não virá para uma noiva que está se prostituindo com o mundo. Não, Ele não virá. Ele virá para uma noiva que deseja estar com Ele. Ele virá para uma noiva que anseia a presença do noivo. Ele virá para uma noiva que quer estar com Ele. Assim como a noiva espera as núpcias com o noivo, o Senhor virá para essa noiva que deseja estar com Ele, para essa noiva que deseja desenvolver um relacionamento com Ele. Querido, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quanto mais relacionamento eu tenho com Ele, mais eu quero ter. Quanto mais eu conheço dEle, mais eu quero conhecer. Quanto mais intimidade eu tenho com o Senhor, mais intimidade eu preciso querer ter, porque a sua vinda é certa. Ele virá buscar a sua noiva, virá buscar a sua igreja, e Ele, como a chuva, descerá sobre nós, como a chuva serôdia que se espalha sobre a terra. Ele virá. Não tem como impedir a vinda do Senhor, querido. Ele virá. Só que Ele não virá para uma noiva que não deseja estar com Ele. Ele não virá para alguém que não está desejando se relacionar com Ele. Porque às vezes nós estamos tão satisfeitos em nos relacionarmos com o mundo. E quanto mais nós conhecemos esse mundo, mais nós queremos conhecer. Quanto mais nós aprendemos desse mundo, mais nós queremos aprender. E o problema é de quanto mais intimidade nós temos com esse mundo, querido, o problema é que daqui a pouco a gente começa a gerar para ele. Porque quem tem intimidade gera, quem tem intimidade produz. Aí a gente começa a ter tanta intimidade com o mundo que a gente começa a gerar para o mundo. O que sai da nossa boca é só coisa mundana. Os nossos atos, os nossos comportamentos, as nossas atitudes são frutos mundanos. Por quê? Porque a gente está prosseguindo em conhecer ao mundo. Agora, se eu decidir conhecer ao Senhor, eu também vou gerar para Ele, eu também vou produzir para Ele, eu também vou dar frutos para Ele. Intimidade, querido, a semente da intimidade tem que estar plantada em nós. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quanto mais eu sou íntimo dEle, mais íntimo dEle eu quero ser. Eu não quero que ninguém vá para o inferno por causa dos meus erros. Eu não quero ver ninguém indo para o inferno por causa da palavra errada que eu falei. Eu não quero que ninguém desista de Cristo por causa da fofoca que eu falei, por causa da mentira que eu contei. Eu não quero que ninguém se perca por causa da atitude errada que eu tive, por causa do comportamento desonesto que eu tive. Não, eu não quero que ninguém se perca por minha causa. Que aqueles que colherem os nossos frutos, colham frutos de justiça. Que os frutos que nós venhamos produzir sejam frutos de um avivamento sadio. Sejam frutos para a vida eterna. Que quem cruzar pela nossa vida consiga pôr o nome no livro da vida. Que as pessoas que nos conhecerem, seja na escola, no trabalho, na rua, em qualquer lugar, que elas possam ter suas vidas tocadas e transformadas por causa da intimidade, do relacionamento que nós temos com o Pai.
Que as pessoas, quando olhar para nós, elas possam vir se abrigar debaixo de nós e colher os nossos frutos. Frutos que vão transformar a vida delas. Frutos de quem vive uma intimidade, um relacionamento com o Senhor. Frutos de quem caminha com o coração alinhado com o Pai. Era o coração e a alma da multidão dos que criam. Meu Deus, o Senhor alinhou o coração de uma multidão, o Senhor pode alinhar o meu também. O Senhor alinhou o coração de uma multidão, alinhe o meu coração com o Senhor também. E se em algum momento eu estiver fazendo alguma coisa errada, que o Teu Espírito Santo me corrija, que o Teu Espírito Santo me traga de volta. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Essas 3 sementes precisam estar plantadas em nós. Qual é a primeira semente? Santidade. Qual é a segunda semente? Fidelidade. Qual é a terceira semente? Comunhão. Querido, que essa palavra nessa noite possa ter alcançado você, que ela possa ajudar você a ter um coração alinhado com o Pai. Fecha teus olhos, eu quero orar por você. E se você precisa fazer a sua oração, se você precisa pedir perdão, se você precisa se arrepender, se você precisa agradecer a Deus por estar caminhando de uma maneira correta, esse é o momento. Papai, amado Pai, Senhor e Rei, bendito Criador, oramos ao Senhor nesta noite. Oramos ao Senhor nesta noite, pedimos ao Senhor vida e vida com abundância. Pedimos ao Senhor que derrame do Teu perdão, da Tua graça, do Teu milagre. Pedimos ao Senhor que alcance os Teus filhos com a Tua misericórdia. Pedimos ao Senhor que alinhe os nossos corações com o Senhor. Porque, Pai, estas sementes precisam crescer em nós. Estas sementes precisam estar plantadas na terra fértil do nosso coração. Estas sementes precisam crescer e dar frutos na nossa vida, Senhor. Pai querido, que a semente da santidade cresça em nós, Jesus. Que a semente da fidelidade cresça em cada um de nós, Jesus. Que a semente da comunhão, ela cresça em nós. E quanto mais comunhão nós tivermos com o Senhor, mais comunhão nós queremos ter. Que possamos frutificar para Ti, Senhor. Que a nossa vida seja um exemplo de santidade, de fidelidade, de relacionamento com o Senhor. Que as pessoas possam olhar para nós e colherem frutos de justiça. Que elas olhem para nós e colham frutos, meu Pai, de santidade, frutos, meu Pai, de fidelidade, frutos de um relacionamento sadio e saudável com o Senhor. Porque em breve o Senhor virá buscar a Tua noiva. Em breve o Senhor virá buscar a Tua noiva, Senhor. Que o Senhor possa encontrar a Tua igreja santa. Que o Senhor possa encontrar a Tua igreja, meu Pai querido, que caminha com as suas vestes brancas. Que o Senhor encontre a Sua noiva, como aquelas virgens estavam esperando
com azeite na sua candeia. Oh, aleluia. Que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua verdade plantada em nós. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém?